Eu sei que muita gente hoje em dia já nem acredita mais em família. Já viu tanta decepção, tanto abandono, que criou casca. E olha, eu entendo, porque quando a gente ama demais e se entrega demais, o tombo costuma ser feio. Mas escuta bem o que eu vou te contar. Eu sou um homem simples, seu Tonho, para quem me conhece. Vivi a vida inteira com a enxada na mão e a esperança no peito. Construí minha casa com as próprias mãos, criei meus filhos com tudo que eu podia dar menos comida, estudo e amor. Amor de verdade, daquele que não espera nada em troca. Só que a vida é cheia das voltas. E um dia, depois de ter doado tudo que eu tinha para os meus filhos, menos casa, terreno, até o restinho da poupança menos, eu me vi do lado de fora do meu próprio portão expulso, esquecido com a alma vazia e as mãos tremendo. Mas calma, essa história não acaba aí. Não. Então faz assim, puxa uma cadeira, escuta com calma, e se alguma parte dessa história te fizer pensar na tua própria vida, me conta nos comentários. Aproveita, diz aí. De que cidade você está me ouvindo nesse mundão, hein? Porque a gente pode estar longe, mas tem dor que todo mundo entende. Então vamos lá, sabe? A vida da gente é feita de escolhas, umas certas, outras que a gente só entende lá na frente, quando olha para trás. Bom, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Antônio, mas ninguém me chama assim não. Todo mundo me conhece como seu Tonho. Tenho 74 anos bem vividos. Ou, pelo menos, vividos do jeito que Deus quis. Com muita luta, muito suor e também com muito amor. Eu nasci e cresci no interior. Vida simples, sabe? Daquelas que o despertador é o cantar do galo. E o descanso só chega quando o sol se esconde lá atrás do morro. Me criei na roça. Comecei a trabalhar com meu pai desde menino. Na enxada, no cabo da foice. Aprendendo desde cedo que quem não corre atrás não bota comida no prato. E, olha, eu te falo, naquele tempo não tinha moleza não. Era menino de 8, 9 anos, já ajudando na plantação, carregando o saco de milho nas costas, puxando água no balde. E se reclamasse, ainda levava uma bronca. A gente morava num sítio pequeno, era chão batido, casa de pau a pique, fogão de lenha, luz só de lamparina. E banho, meu filho. Banho era no rio mesmo. E quer saber? Eu sinto falta. Sinto sim, porque, apesar da dureza, aquele tempo tinha uma coisa que anda meio rara hoje. Tinha união, tinha família. Meu pai, seu Zeca, homem duro, sério, mas honesto, me ensinou tudo sobre a vida na roça. E minha mãe, Dona Maria, mulher doce, trabalhadeira, cuidava da gente, fazia pão de milho, passava café no pano e segurava a casa inteira no braço. Foi lá, naquele pedacinho de terra, que eu conheci Dona Lourdes. Ah, a Lourdes, meu Deus do céu! Se eu fechar o olho agora, ainda vejo ela daquele jeitinho, com aquele vestido florido, cabelo preso e aquele sorriso que iluminava qualquer canto. A gente se conheceu na festa da padroeira. Acredita? Eu tinha 18, ela 16, eu estava lá, meio encostado perto do coreto, quando ela passou. E olha, parece que o tempo parou. E eu, que nunca fui de muita conversa, tomei coragem. Cheguei nela e falei: moça, se eu te oferecer um doce, você aceita ou prefere dançar comigo? Ela riu, baixou a cabeça e disse: se for para dançar, eu aceito. E, olha, daquele dia em diante, a gente nunca mais desgrudou. Casamos novinhos, na simplicidade. Só com a bênção de Deus, dos padres e dos amigos da comunidade. Não tinha luxo, não. O vestido dela foi emprestado. A aliança, comprada fiado no armazém. E a festa foi um bolo de fubá, café e muita risada. Coisa simples, mas feita de coração. E começamos nossa vida. Na luta, como tantos brasileiros fazem até hoje. E olha, já vou te falando, enquanto eu conto essa história aqui. Me bate até um nó na garganta, viu? Porque eu sei que tem muita gente que já passou ou tá passando por coisa parecida. Aliás, só por curiosidade, me fala aí. Tá me ouvindo da onde, hein? Pois bem, foi ali, naquele chão batido, que a gente construiu nossa casinha, tijolo por tijolo, cimento que eu mesmo batia, telha que eu carregava no ombro, e a Lourdes ali do lado, carregando o balde, ajeitando as coisas, costurando para ajudar. Uma guerreira, essa mulher. A vida nunca foi fácil, não, mas também nunca foi vazia. Eu acordava antes do sol nascer,
ia para a lavoura. Cuidava da terra, do milho, do feijão, da criação. E a Lourdes? A Lourdes fazia de tudo um pouco. Costurava para as vizinhas, ajudava na escola da comunidade, fazia pão para vender e ainda dava conta da casa, dos filhos, dos animais. E aos poucos a gente foi conquistando as coisas. Um fogão de ferro, depois uma bicicleta, depois a primeira televisão, preta e branca, que era um evento quando a gente ligava. Depois vieram os filhos, 3 presentes de Deus. Marcos, o mais velho, Luciana, minha princesa do meio, e Paulo, o caçula, que sempre foi meu xodozinho. Marcos, menino mais fechado, sério. Desde pequeno parecia carregar o mundo nas costas. Sempre foi responsável. Daqueles que você confia para deixar tomando conta da casa. Luciana, ó, minha princesa, sempre risonha, carinhosa e de um coração que não cabia no peito. Ela é daquelas que chega num lugar e logo faz amizade com todo mundo. E o Paulo, meu caçulinha, esse sim é arteiro, danado, mas de um jeito que conquistava. Onde ele chegava, fazia graça, fazia piada e deixava todo mundo rindo. A gente sempre dizia para os meninos: estudo é a herança que pai e mãe pobre podem deixar. E olha, não foi fácil não. Mas botamos os 3 na escola. Fizemos de tudo para eles não precisarem de enxada nas costas, como a gente acordava de madrugada. Deixava eles na porteira esperando o ônibus escolar. Muitas vezes debaixo de chuva, de lama até o joelho. Teve dia que a condução não vinha. E eles iam a pé mesmo. 7, 8 quilômetros até a escola. E, olha, enquanto eles cresciam, a vida seguia na luta. A roça não dava muito dinheiro não, mas dava sustento. Vendia o milho, trocava o feijão, às vezes matava um porquinho, fazia linguiça, defumava, e aquilo ajudava a atravessar o mês. E aos poucos, com muito suor, a gente foi ajeitando a vida, ampliamos a casa, compramos um pedacinho a mais de terreno, plantei umas frutíferas, fiz uma horta, botei mais galinha, mais porco. Aos domingos, a casa enchia, vinha compadre, comadre, vizinho. A Lourdes fazia aquele frango com quiabo, o feijão tropeiro, o cheiro espalhava no terreiro inteiro. E os meninos correndo, jogando bola, subindo em árvore, rindo, felizes. E, sabe, a vida era simples, mas era boa. Boa demais. Tinha problema, tinha dívida, tinha também, mas tinha amor, tinha união, tinha fé. Só que a vida, a vida, ela é cheia das voltas. E nem sempre essas voltas vêm do jeito que a gente espera ou imagina. E foi aí que tudo começou a mudar, sabe? Tem coisa na vida que a gente faz, achando que tá fazendo certo. De coração, sem nem imaginar que lá na frente, isso pode virar nossa maior dor. Depois que os meninos cresceram, cada um foi tomando o seu rumo, né? Como é natural da vida. O Marcos, meu mais velho, arrumou serviço na cidade, numa firma de construção. A Luciana casou-se nova, foi morar com o marido, um rapaz bom, trabalhador, mas foram tocar a vida deles longe daqui. E o Paulo, meu caçulinha, aquele sempre foi o mais próximo da gente, sabe? Ficou por mais tempo aqui, ajudava na roça, cuidava das coisas junto comigo. Mas com o tempo ele também quis crescer, ir para a cidade, abrir negócio, fazer a própria vida. E eu, como pai, como é que eu dizer não? Quem é pai, quem é mãe, sabe bem, a gente só quer ver os filhos indo para frente. Só que, nesse meio tempo, a vida também começou a pesar para mim e para Lourdes. O corpo já não era mais o mesmo, não. A coluna doía, o joelho reclamava, a força que antes eu tinha para carregar saco de milho, levantar muro, cortar lenha, foi ficando para trás. E o pior foi quando a saúde da Lourdes começou a balançar. Primeiro, uma tontura daqui, uma dorzinha dali, e a gente teimoso, achando que era cansaço, que era idade. Até que um dia, ela desmaiou no terreiro. Ali, meu amigo, ali meu mundo balançou. Corri com ela pro posto, depois pra cidade, e veio a notícia que a gente nunca quer ouvir. Pressão alta, diabetes e, depois de uns exames mais apurados, um problema no coração. A médica falou pra mim, bem séria: seu Tonho, a dona Lourdes precisa de cuidado.
Muito cuidado. Nada de esforço, nada de estresse e acompanhamento constante. Ali, meu coração apertou de um jeito que só quem já passou por isso entende. Foi então que eu sentei com os meninos, chamei os três, sentei eles aqui na mesa da cozinha e falei: meus filhos, o pai e a mãe já estão ficando velho. A gente não sabe até quando vai estar por aqui. E o que a gente tem é para vocês. Na minha cabeça eu estava fazendo certo, entende? Organizar tudo, não deixar rolo, não deixar briga, não deixar confusão quando Deus chamasse a gente. Sempre ouvi dizer que quem faz isso em vida evita problema depois. Então, fizemos os papéis. Passei tudo para os nomes deles, a casa, o terreno, a poupança miudinha que eu e a Lourdes tínhamos juntado a vida inteira. Tudo. Dividi certinho, igual para todo mundo. E sabe, não foi com tristeza, não. Foi com amor, com aquele sentimento de quem fez tudo pela família. E estava garantindo que eles não iam passar necessidade. Lembro até hoje. Quando assinei o último papel, falei para eles: aqui sempre vai ser a casa de vocês e mais ainda, a minha casa e da sua mãe. A gente só está ajeitando as coisas para não ter confusão depois. E eles na hora todos concordaram. Claro, pai, isso aqui é de vocês. Aqui é a casa dos nossos pais. Ninguém nunca vai mexer com isso. E, olha, se eu soubesse o que vinha pela frente, talvez eu tivesse pensado diferente. Porque, meu amigo, depois disso as coisas começaram a mudar. De mansinho, sabe? Bem devagar, quase que a gente nem percebe. O Marcos, que sempre foi mais fechado, começou a aparecer menos. Dizia que estava ocupado, que o trabalho não deixava, que não dava para vir ajudar mais aqui. A Luciana, aquela menina doce, também começou a se afastar. E, toda vez que vinha, já não tinha mais aquele abraço apertado, aquele sorriso fácil. Parecia que... eu não sei te explicar. Parecia que tinha alguma coisa diferente no jeito dela falar. E o Paulo, que sempre foi o mais próximo, começou a dar umas indiretas. Pai, vocês podiam pensar em vender esse pedaço dos fundos, né? Não estão mais mexendo com nada aqui mesmo. Ou então, se vocês fossem para a cidade, ficava mais fácil, né? A gente podia cuidar melhor de vocês. E, na minha cabeça de pai, eu não via maldade, não. Achava que era preocupação. Achava que era cuidado. E, para ser sincero, a essa altura, eu até cheguei a pensar: será que não é melhor mesmo ir para a cidade, ficar mais perto dos meninos, largar essa vida de roça? Só que, coração de velho, meu amigo, não se muda assim não. Eu nasci aqui, criei meus filhos aqui. Cada pedaço dessa casa tem minha mão. Cada árvore desse quintal fui eu que plantei. Cada canto desse terreiro tem uma história minha, da Lourdes, dos meus filhos quando eram pequenos. Largar tudo isso, para mim, era como arrancar um pedaço de mim. E no meio disso tudo, a saúde da Lourdes foi piorando. Tinha dia que ela acordava bem, sorrindo, fazendo café, ajeitando as plantinhas dela no quintal. E tinha dia que ela não levantava nem da cama. E eu ali, cuidando, fazendo o que podia, correndo atrás de remédio, levando no médico, fazendo comida, lavando roupa e ainda dando conta do quintal, dos bichinhos, da horta. Só que, meu amigo, a velhice não perdoa, não. O corpo já não aguenta mais como antes. E às vezes, no silêncio da noite, quando eu deitava na cama, eu ficava olhando para o teto e me perguntando: será que eu fiz certo? Será que passar tudo para os meninos foi a coisa certa? Mas ao mesmo tempo, vinha aquela voz dentro de mim: claro que foi, Tonho. Você fez por amor. Você fez o que qualquer pai faria. A vida inteira você lutou por eles. Nada mais justo. O que eu não sabia é que, às vezes, nem todo mundo enxerga o amor do mesmo jeito. E olha, pode parecer estranho, mas foi numa manhã, de um jeito que eu nunca esperei, que eu percebi que as coisas nunca mais seriam como antes. Foi quando bateram no meu portão. Aquele dia eu não esqueço nunca mais. Era uma manhã qualquer, ou pelo menos parecia ser. O céu estava limpo, sol fraquinho, daqueles dias que começa frio, mas que depois o calor vai chegando de mansinho. Eu tinha acordado cedo, como sempre, fiz meu cafezinho, arrumei o quintal,
Dei comida pros bichos. A Lourdes estava deitada ainda. Não estava muito bem, sabe? Esses dias dela vinham assim, uns melhores, outros nem tanto. Tava ali, sentado na cadeira de madeira da varanda, olhando pro terreiro, quando ouvi bater no portão. Na hora, nem imaginei nada. Pensei que fosse algum vizinho, ou o rapaz da venda, que às vezes vinha trazer alguma coisa que eu pedia. Levantei, fui lá e, quando abri, quem tava lá era o Paulo, meu caçula, aquele que sempre foi o mais grudado com a gente. Tava de cabeça baixa, mão no bolso. E no rosto, um olhar, eu não sei te explicar não. Não era tristeza, nem raiva. Era seco. Frio, pai, a gente precisa conversar. Na mesma hora, sentiu o peito apertar. Sabe aquele frio que sobe das pernas até a nuca? Pois é, mas segurei. Falei, uai, filho, entra, vamos conversar. A casa é sua. E foi aí que ele soltou, não, aqui fora mesmo. Aquilo já me acendeu um sinal. Porque, meu filho, quem ama a gente, conversa é dentro de casa, no aconchego, no carinho, quando a conversa é na rua, no portão. É porque vem coisa ruim. Mas eu, cabeça de pai, coração de velho, insisti. Que é isso, menino, entra. Sua mãe tá lá dentro, deitada. Você vê ela, toma um café. E ele, seco, repetiu, não, pai, não vim pra isso, não. Ali eu senti que alguma coisa tinha quebrado. E, olha, o que ele disse depois? Meu amigo, eu não desejo nem pro pior inimigo. Pai, a gente conversou, eu, o Marcos e a Luciana. E chegamos num consenso. Tá na hora do senhor e da mãe se organizarem pra sair daqui. Na hora, eu achei que tinha ouvido errado. Sair daqui. Como assim, meu filho? E ele, do mesmo jeito, duro, frio, respondeu: sair. A casa agora tá no nosso nome. A gente tá pensando em vender. Investir. Cada um tá precisando. E bom, o senhor entende, né? Já tá difícil pra todo mundo. Meu corpo gelou. A mão ficou trêmula. O coração disparou tanto que parecia que ia rasgar meu peito. Mas isso aqui é minha casa, meu filho. Sua mãe tá doente, onde é que você quer que a gente vá, menino? E ele abaixou um pouco a cabeça, respirou fundo e falou daquele jeito que até hoje me dói lembrar, pai. Eu sei que é difícil, mas vida que segue. O senhor pode ir para casa da Luciana ou, não sei, alugar alguma coisa na cidade. Sei lá. Ouvi aquilo como se fosse uma facada. Eu que passei a vida inteira me matando para dar o melhor para eles. Que não me di esforço, que virei noite trabalhando, que deixei de comprar roupa para mim para poder pagar estudo. Tava ali, no meu próprio portão, ouvindo do meu filho que a minha casa já não era mais minha. Tentei argumentar. Claro que tentei. Falei do quintal, das coisas, da história, da Lourdes, doente. Falei que isso não estava certo, mas ele, com aquele olhar perdido, parecia outro. Parecia que eu estava falando com um estranho. Pai, não tem mais discussão. O papel tá feito. A casa é nossa. A decisão tá tomada. E, como se não bastasse, ele ainda soltou. O senhor tem até o fim do mês para resolver. O fim do mês. 40 anos, meu amigo. 40 anos de vida construída. Resumidos a um prazo. 30 dias. Fiquei ali, parado, olhando ele embora. Nem olhou para trás, nem quis ver a mãe. Subiu no carro, bateu a porta e foi embora. Voltei para a varanda, sentei. Olhei para o terreiro e juro para você, parecia que tudo tinha ficado sem cor. As árvores, as flores da Lourdes, os passarinhos, tudo ficou cinza. Um vazio, um silêncio, um frio que eu nunca tinha sentido na vida. Fiquei assim, não sei quanto tempo, só olhando, só respirando ou tentando. Porque olha, naquele momento, respirar doía. Depois de um tempo, a Lourdes chamou lá de dentro, Tonho. Quem era no portão? Homem, na hora. Minha vontade era de não dizer, de poupar ela daquela dor. Mas como é que a gente esconde um negócio desse? Não tem como. Fui até o quarto, ela estava deitada, pálida, com aquele olhinho miúdo, cansado. Sentei na beirada da cama, segurei na mão dela e falei, tentando ser forte, tentando segurar a voz que já tremia, era o Paulo. Ela sorriu, fraquinho, veio ver a gente. Fechei os olhos, apertei mais forte a mão dela e falei, veio sim. Veio falar que a gente vai ter que sair daqui, Lourdes. Ela regalou os olhos. Como assim, Tonho? Sair daqui, nossa casa, nossa vida.
E aí eu não consegui mais segurar. Chorei! Chorei feito criança. Aquele choro que vem de dentro, que rasga, que dói, que parece que vai te sufocar. Ela chorou também. E ali, naquele quarto, duas pessoas velhas, cansadas, doentes, se abraçaram, não por amor, mas por medo. Medo do que ia ser da gente. Medo de um futuro que, até aquele momento, nunca tinha passado pela nossa cabeça. Sabe, meu amigo, nunca, nunca na vida eu imaginei que ia viver para ouvir, que eu ia ser expulso da minha própria casa. E não por estranho, não por justiça, não por dívida, mas pelos próprios filhos. E, olha, se você acha que depois disso não tinha como piorar, se engana. Porque quando a gente acha que já levou a pior rasteira da vida, ela vem e mostra que ainda tem mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o telefone tocou no começo da noite, no mesmo dia em que o Paulo veio aqui, eu ainda estava sentado na cadeira da varanda, com os olhos parados, sem conseguir entender direito o que tinha acontecido. A Lourdes já tinha dormido, ou melhor, estava deitada, com os olhos fechados. Mas eu sabia que ela não estava dormindo de verdade, só queria silêncio, só queria escapar daquele dia. Levantei devagar, entrei na casa, atendi o telefone, achando que podia ser engano, alguma ligação de cobrança, sei lá, mas era a Luciana. Pai, o Paulo falou com o senhor hoje. A voz dela estava trêmula. Dava para sentir até pela linha. E eu, com aquele cansaço na alma, respondi. Falou, sim, pai, me perdoa. Essas 3 palavras me desmontaram de um jeito que eu nem sei explicar. Porque, naquele momento, eu percebi que não era só a dor de ser expulso. Era a dor de ver que entre os 3 filhos que eu criei com tanto amor, pelo menos um deles, ainda tinha coração para sentir vergonha do que estavam fazendo. Pai, eu juro que tentei convencer eles. Falei que não era certo. Falei que a mãe estava doente. Que vocês sempre foram tudo pra gente. Mas eles estão decididos, pai. Tão duros, tão cegos. Eu não falei nada. Só respirei fundo. Porque, o que eu ia dizer? Que eu estava decepcionado. Ela já sabia que eu estava com o coração quebrado. Ela sentia que eu me sentia um lixo. Ela ouvia no meu silêncio. Pai, me deixa ajudar. Pelo menos vocês não vão ficar na rua. Vem ficar comigo, com o Nilson. A gente ajeita as coisas aqui. Não é muito não, mas tem um quartinho, tem amor, pai, tem respeito. E aí eu chorei de novo, porque naquela hora não era orgulho, era alívio. Alívio de saber que no meio da escuridão ainda tinha uma luz acesa. Uma filha, uma mão estendida, filha. A gente vai pensar, obrigado, viu? Desliguei o telefone. Sentei de novo, olhei para a parede e fiquei assim, quieto. A cabeça rodando. O peito apertado, porque de repente a casa que eu construí virou um lugar onde eu não era mais bem-vindo. No dia seguinte contei para Lourdes. Ela ouviu tudo em silêncio, só olhava para o teto. E quando eu terminei, ela virou para mim e disse: vamos para a casa da Luciana. Aqui já não é nosso lar. E eu, que sempre fui o teimoso da família, que nunca quis sair da terra onde nasci, só abaixei a cabeça e concordei. Porque ela estava certa. Depois que um filho manda o pai embora, aquele chão não é mais casa. É lembrança, é ruína. Nos dias que seguiram, a gente começou a arrumar as coisas. O que dava para levar, o que era da Lourdes. Uns retratos, umas roupas, umas panelas. O resto a gente deixou, não por vontade, mas porque não cabia nem no carro, nem no coração. Eu te falo, embalar aquela casa foi como enterrar um pedaço da gente ainda vivo. A Lourdes separava as coisas com a mão tremendo. Pegava a blusa do nosso casamento, cheirava, guardava, chorava em silêncio. Eu desmontei a cama, a mesa, tranquei a porta pela última vez e deixei a chave pendurada no prego que tinha na varanda. Nem olhei para trás, porque olhar ia ser cair de joelhos. Luciana veio buscar a gente. Ela chegou com o Nilson, o marido, um rapaz bom, calado, mas de olhar respeitoso. Ajeitaram o banco de trás do carro, colocaram umas mantas para Lourdes se deitar, arrumaram espaço para as caixas. Antes de entrar, ela me abraçou forte e falou baixinho no meu ouvido: pai, me perdoa por ser pouco, mas o que é meu é de vocês também.
E aí eu percebi que, às vezes, é no quase nada, que mora tudo. A viagem até a casa dela foi silenciosa, cada um no seu pensamento. A Lourdes com os olhos fechados, eu olhando a estrada, vendo as cercas, as árvores, os bois pastando, tudo ficando para trás, como se minha vida inteira tivesse indo embora ali pelo retrovisor. A casa da Luciana era simples, mas ajeitadinha. 2 quartos, sala pequena, cozinha e um quintal apertado. Mas tinha o que a gente mais precisava: respeito e silêncio. Não aquele silêncio triste, mas aquele que te permite respirar. O quartinho onde a gente ficou era pequeno, mas a Lourdes ajeitou as coisinhas dela. Colocou os retratos na parede, o terço na cabeceira da cama e fez daquele canto nosso novo lar. Porque lar, meu filho, não é parede nem telhado, é quem te acolhe. Os dias ali começaram difíceis, muito difíceis. A cabeça da gente não se acostuma fácil com mudança forçada. A Lourdes sentia falta do quintal, das galinhas, das plantinhas dela. Eu sentia falta da varanda, do cheiro da terra, do barulho do vento na cerca de bambu. Mas aos poucos, a gente foi encontrando um tipo novo de rotina. Eu comecei a ajudar o Nilson no que dava, ajeitava a horta, pintava uma cerca, fazia um pãozinho. A Lourdes ficou mais em casa, mais quieta, mas de vez em quando sorria. E esse sorriso, meu amigo, esse sorriso segurava minha alma de pé. Luciana fazia de tudo para a gente se sentir em casa. Me chamava para almoçar junto, me ouvia contar história, fazia café passado na hora e sentava comigo na porta para ver o sol descer. Um dia, ela chegou do trabalho e me entregou um envelope, pai. Tá aqui o nome do advogado. Ele vai ajudar o senhor a tentar recuperar a casa, ou pelo menos garantir o que é justo. Na hora, me subiu um nó na garganta. Não, minha filha, não quero guerra, não. Só quero paz. Eles já tiraram demais de mim, não vou deixar tirarem minha alma também. E ela entendeu, porque quem ama não pressiona, só acolhe. Foram passando os meses e a gente foi se ajeitando, mas a saúde da Lourdes, essa não melhorava mais. O corpo estava cansado, o coração ainda mais. E eu já sabia o que vinha. Sentia no jeito dela olhar para mim, que ela estava se despedindo. Até que uma noite, ela segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Tonho, eu posso ir em paz, porque eu sei que pelo menos um dos nossos filhos ainda sabe o que é amor. Ela fechou os olhos. E foi assim que ela partiu, do jeitinho que viveu, com calma, com dignidade, com fé. Eu fiquei ali, sozinho, sentado na beirada da cama, segurando a mão dela fria e agradecendo a Deus por ter tido uma mulher tão maravilhosa na vida. A dor, meu filho, a dor não passa. Ela muda de lugar, mas fica. E depois que ela foi embora, eu achei que ia ser o fim para mim também. Mas aí, algo aconteceu. Um bilhete, um envelope, um presente. Algo que ela deixou escondido só para mim. E foi nesse dia que eu descobri que a Lourdes ainda ia mudar minha vida, mesmo depois de partir. No dia seguinte ao enterro da Lourdes, a casa estava num silêncio, que só quem já perdeu alguém que ama entende. Não era só a ausência do corpo, era a ausência da presença dela. A Lourdes preenchia o ambiente, mesmo quieta, mesmo doente, mesmo só respirando baixinho no canto da cama. E agora, nada. O quarto estava lá, igualzinho. A coberta ainda com o cheiro dela. O terço pendurado na cabeceira. A foto nossa de casamento, envelhecida, encostada no criado mudo. Mas ela... Não, a Luciana quis arrumar tudo logo. Quis tirar os lençóis, arejar o quarto, guardar as coisas. Mas eu pedi para esperar. Disse que não estava pronto ainda. Ela entendeu, como sempre. Entendeu. Naquela manhã, fiquei sentado um tempo no quintal pequeno, olhando o céu, pensando em tudo, pensando em nada. A dor ainda era crua demais para encaixar em pensamento. Só doía. Foi quando o Nilson apareceu com um envelope. Seu Tonho, achei isso em cima da cômoda. Tava embaixo de umas roupas da Dona Lourdes. Tá com seu nome. Peguei devagar. Era um envelope simples, de papel amarelado. Tava escrito com a letra dela, que eu conhecia até de olhos fechados,
Para, o Tonho. Só abre depois que eu me for. Meu coração gelou. A mão tremia. Entrei pro quarto, sentei na beirada da cama e, com todo o cuidado do mundo, abri aquele envelope como se fosse vidro. Lá dentro, uma carta escrita à mão, caneta azul, letra firme. Apesar da idade, começava assim: meu amor, se você tá lendo isso, é porque eu já fui. Não queria ir, você sabe. Eu queria ficar, plantar mais coisas. Ouvir você me chamando de minha guerreira, rir das histórias do Paulo, ver a Luciana crescendo com aquele coração enorme. Deus sabe de tudo. E se ele achou que estava na minha hora? Então eu vou em paz. Naquele momento, eu já estava chorando, mas continuei. Eu sei o que você sente agora. Eu também sentiria se fosse ao contrário. Sei que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Mas eu te peço, Tony, não deixe esse sofrimento te afundar. Porque você ainda tem coisa para viver. Você ainda tem luz para entregar para o mundo. Ela sabia exatamente o que dizer, como sempre. E eu deixei uma coisa para você. Eu sei que você não ia querer briga, nem advogado, nem papelado. Mas eu fui atrás, escondido. Falei com a Luciana, com o Nilson, e deixei tudo pronto, no segundo envelope que está guardado com ela. Tem os documentos da denúncia que fiz com a ajuda do defensor público, contando tudo o que aconteceu e pedindo a revisão da doação da casa. Não quero vingança, Tonho, só justiça. Eu fiquei ali, em choque. Ela, a Lourdes, na surdina, já sabia que aquilo podia acontecer e já tinha tomado providência, porque, mesmo fraca, mesmo doente, ela ainda pensava em mim, ainda me protegia. Mesmo partindo, no final da carta ela escreveu: Tonho, se um dia você pensar em desistir, lembra da nossa casinha de tijolo batido? Lembra como a gente construiu tudo do nada? Você é forte, você é raiz, você é o amor da minha vida. E eu ainda vou te esperar, mas com calma. Vive o que ainda tem que viver. E quando for a hora, a gente se reencontra. Eu abracei aquela carta como se fosse ela. Beijei, deitei com ela no peito e chorei até não ter mais lágrima. Luciana entrou no quarto depois de um tempo. Quando viu a carta, não falou nada. Só sentou do meu lado e botou a mão no meu ombro. O segundo envelope está comigo, pai. Ela me entregou faz uns meses, pediu para guardar e só dar para o senhor depois que ela fosse. Eu balancei a cabeça. Não queria ver agora. Não queria pensar em processo, em justiça. Só queria sentir a presença dela mais um pouquinho. Mas nos dias seguintes, aquilo ficou martelando na minha cabeça. A carta, o gesto, a coragem da Lourdes. E aí, alguma coisa dentro de mim mudou. Um dia, depois do café, chamei a Luciana, filha. Me dá um envelope. Acho que tá na hora. A gente abriu junto. Lá estavam os documentos, a queixa formal, o relato do que aconteceu, as provas de que a doação foi feita num momento de fragilidade, a assinatura do advogado que ela conseguiu através do defensor da cidade. Lourdes não queria briga, mas deixou o caminho aberto caso eu mudasse de ideia. E eu mudei, não porque queria me vingar, mas porque naquele momento eu entendi que se eu ficasse quieto, eu ia estar apagando a história dela. E a minha também. Fomos até o fórum da cidade. Falei com o defensor, mostrei os papéis. Ele ficou impressionado. Seu Tonho, a senhora foi muito esperta. Isso aqui tem base, tem consistência. A gente pode reverter essa doação sim, pelo menos uma parte, né? Começamos o processo. Foi lento, cansativo, cheio de idas e vindas. Os meninos tentaram se defender. Claro, disseram que eu tinha feito por vontade própria, que não tinha coação, que estava tudo certo. Mas tinha a carta, tinha os relatos da Luciana, tinha laudo médico da Lourdes, dizendo que ela não podia ser removida da casa. Tinha foto, tinha verdade. E a verdade, meu filho, às vezes demora, mas quando chega, ninguém segura. Depois de quase um ano, o juiz deu a sentença, a casa voltou parcialmente para o meu nome, não inteira. Mas a parte que bastava, a parte que eu precisava para não me sentir um estranho no próprio lar, a parte que era suficiente para que um dia, se eu quisesse, eu pudesse voltar, nem que fosse só para sentar na varanda e conversar com a memória. Quando soube da decisão, eu chorei de novo, mas foi diferente. Era outro tipo de lágrima. Não de dor, mas de gratidão pela Lourdes
pela Luciana, pela chance de recuperar um pedaço da minha dignidade. E naquele dia, antes de dormir, peguei a carta de novo, li cada linha e falei em voz alta: tá feito, Maggie, tá feito. Obrigado por nunca ter me deixado, nem quando foi embora. Mas eu não imaginava que aquele pedaço da casa que recuperei ia se transformar numa segunda chance que a vida estava preparando em silêncio. Depois que a sentença saiu e aquela parte da casa voltou para o meu nome, alguma coisa em mim mudou. Não era só sobre justiça, nem sobre bens. Era algo mais profundo, como se o mundo tivesse devolvido para mim uma parte que eu nem sabia que ainda estava viva. Por muito tempo, eu achei que a minha história tinha acabado no dia em que a Lourdes partiu, que dali para frente era só esperar o tempo passar. Como quem senta na beira da estrada e vê os carros indo embora. Mas não. A vida ainda tinha mais coisa guardada para mim. A Luciana, depois da decisão do juiz, me chamou para conversar. A gente estava sentado na varanda, tomando café. Ela olhou para mim com aquele jeito que só ela tem, firme, mas com doçura. Pai, agora que a parte da casa voltou para o seu nome, o que o senhor quer fazer com ela? Fiquei um tempo sem responder. Mexi no café. Olhei para o céu. O coração apertou. Não sei, filha. Parte de mim quer esquecer que aquele lugar existe. Outra parte quer voltar, nem que seja só para ver as árvores, os passarinhos, o cheiro do mato. Ela assentiu. Não me pressionou. Só escutou. Porque tem gente que sabe que o silêncio também é resposta. A decisão veio num dia comum. Nem chovia, nem fazia sol. Acordei, olhei para o espelho e disse para mim mesmo: eu vou voltar. Luciana me apoiou na hora. Nilson também. Arrumaram o carro, ajeitaram umas coisas. E no domingo seguinte, fui. Cheguei lá cedo. A casa estava diferente, mais vazia. Marcos e Paulo tinham vendido a parte deles para um corretor, que por sorte ainda não tinha mexido em nada. Só estava esperando resolver a documentação. Abri o portão com a chave antiga, que eu guardei sem saber se um dia ia usar de novo. Entrei devagar. Cada passo dentro daquele quintal era como abrir uma gaveta de memória. As árvores ainda estavam lá. A cerca de bambu, meio torta, mas de pé. A varanda coberta de folhas secas. As janelas fechadas. A porta rangendo. Abri a porta da sala. O cheiro da madeira, do tempo, do passado, me bateu no rosto como um abraço e um soco ao mesmo tempo. Sentei na cadeira de balanço, a mesma, onde eu e Lourdes ficávamos nas tardes depois do almoço. E fiquei ali, respirando tudo, naquele momento. Eu entendi. Aquele pedaço da casa que voltou para mim não era um imóvel, era um recomeço, era um convite. Comecei a limpar a Barian lá bem, tairei o pouco e dei do jardim, replantei as flores da Lourdes, botei o terço dela na parede da sala. Deixei a casa simples, mas viva. E foi aí que aconteceu. Numa dessas idas à venda do povoado, reencontrei a Ana, uma vizinha antiga, viúva, sempre discreta. Tinha se mudado faz tempo, mas agora estava morando num sítio ali perto, cuidando dos netos. Nos reconhecemos de longe. Ela acenou. Eu sorri. Conversa vai, conversa vem. Falamos da vida, da roça, da saudade. O senhor voltou para cá, Tonho? Voltei, Ana, aos poucos, né? Só uma parte da casa é minha, mas é suficiente para sentar e olhar o céu. Ela sorriu e disse: olhar o céu. Às vezes é tudo o que a gente precisa. Aquela frase ficou comigo. Fiquei pensando nela o dia inteiro. E nos dias seguintes, ela começou a aparecer. Trazia bolo, café, mudinhas de planta. Me ajudava a varrer o terreiro. Conversava. Com o tempo, virou rotina. Sem pressa, sem cobrança, só presença. 2 idosos, 2 corações partidos. 2 passados cheios de história, encontrando abrigo um no outro. Não era amor de paixão, não. Era outra coisa. Um tipo de carinho maduro, limpo, respeitoso, que se construiu e devagar, com gentileza. Aos poucos, Ana foi me ajudando a reabrir minha vida, a transformar a casa num lugar de novo, a abrir as janelas e também o coração. Luciana vinha nos fins de semana, trazia comida, risada, os netos, a casa se enchia de novo, não com os filhos,
que me viraram as costas, mas com uma nova família que a vida me deu. E eu percebi que a gente pode sim perder tudo. Pode ser traído, abandonado, esquecido, mas se a gente não endurece o peito, se a gente deixa o tempo agir, alguma coisa boa encontra a gente de novo. Hoje eu moro ali simples, sozinho, não. A Ana vem todo dia, planta comigo, toma café comigo, fica na varanda até o sol se esconder. Às vezes a saudade da Lourdes bate forte e eu choro, mas não é mais um choro. É um choro de gratidão, porque foi ela, com aquela carta, com aquele gesto, que me devolveu o direito de recomeçar, que me mostrou que mesmo depois do fim pode haver começo, e se você escutou até aqui, se tem alguma ferida aberta, eu te digo, não desista, não feche o coração não, porque às vezes é justo no meio da perda, que a vida planta a semente do que ainda vai florescer. Mas ainda tinha uma coisa que eu não esperava, algo que a vida preparou. E chegou até mim por uma boca pequena, por uma neta que eu nem sabia que ainda lembrava de mim. Tava uma tarde abafada, daquelas que o vento nem sopra e tudo parece meio parado no tempo. Eu tinha acabado de regar as plantas e estava sentado na sombra, de olho na Júlia, tentando ensinar o irmãozinho a amarrar o cadarço. A Ana estava dentro da casa, lavando uns copos, e a Júlia ria, dizendo assim: João, passa por baixo, depois faz a orelhinha. E ele, com a língua entre os dentes, suando, tentando seguir as instruções da irmã, foi quando escutei 3 batidas no portão. Não era som de criança, nem de vizinho. Era um som pesado, aquele tipo de batida que vem com silêncio atrás. Levantei, devagar, Ana apareceu na porta da cozinha, me olhou, como quem já sabia. Andei até o portão, com o coração batendo alto. E quando abri, o tempo parou de novo. Era o Paulo, sozinho, rosto mais magro, barba por fazer, olheiras fundas. Vestia uma camisa simples, amassada. E os olhos, não tinham mais a frieza daquele dia, pai, só isso. Uma palavra, baixa, roubada, engasgada. Fiquei ali, sem saber o que fazer. A mão no portão, o peito travado. Ele abaixou os olhos, respirou fundo. Se o senhor quiser me mandar embora, eu entendo. Eu vim só para pedir desculpa. Silêncio. Atrás de mim, Júlia e o irmão tinham parado de brincar. Eu senti ela se aproximar devagar, encostar a mão na minha perna, olhar para o pai, papai. Ele a viu e chorou na hora. Um choro doído, sem barulho. Aquilo me desmontou, porque ali, naquele homem partido, não tinha mais arrogância, nem orgulho. Só um filho tentando voltar. Abriu o portão. Ele entrou devagar, como se não acreditasse. Parou no terreiro, olhou em volta e falou quase sussurrando: tá tudo igual. O cheiro, as plantas da mãe. Assentimos, em silêncio. Eu nunca tive coragem de voltar, nem de olhar no espelho. Depois que a mãe se foi, eu entendi tudo. Tarde demais, eu estraguei tudo, pai. A Ana trouxe água. Ele agradeceu, sem levantar os olhos. Ficamos os 3 sentados ali. Júlia, no meu colo. O irmão, encostado na cadeira. Paulo, no banco da varanda, de cabeça baixa. Ele falou por horas. Contou que depois da venda da parte da casa, a vida virou de cabeça para baixo. O negócio que ele tentou abrir faliu. Dívida, confusão, briga com Marcos. A esposa quase o deixou. E no fundo de tudo, a culpa. Eu não consegui mais dormir direito, pai. Eu sentia a mãe me olhando. Se dissesse: onde foi que você se perdeu, menino? Eu escutava tudo calado. A Ana segurava minha mão por baixo da mesa. Não era para segurar firme. Era só para dizer: tô aqui, Tonho. Vai no seu tempo. Quando a Júlia começou a perguntar do senhor, eu inventava coisa. Dizia que o senhor não gostava mais da gente, que tinha ido embora. Mas ela não acreditava. Ela é igual à mãe, teimosa. Olhei pra Júlia. Ela me olhou de volta, sorrindo. Aquela menina. Foi quem trouxe o pai de volta. Então, pai, eu só queria pedir perdão. Ele levantou, de pé, na minha frente, com os olhos marejados. Eu sei que não mereço. Sei que é tarde, mas eu precisava dizer. Levantei também. Respirei fundo e disse o que eu tinha guardado há tempo, Paulo. Perdão não apaga o que foi feito, mas impede que a dor continue crescendo. Você errou, sim. Machucou. Me tirou tudo. Mas você ainda é meu filho.
A voz falhou, a dele também. E ali, no meio do terreiro, pai e filho se abraçaram. Pela primeira vez. Não foi um abraço fácil. Foi apertado, doído, mas verdadeiro. Depois daquele dia, ele voltou outras vezes. Sem pressa, sem prometer nada. Só voltou. Ajudou a consertar a cerca, a limpar o galinheiro, plantou comigo. Silêncio ainda morava entre nós, mas era um silêncio diferente, de construção, não de mágoa. Luciana, quando soube, chorou no telefone: pai, a vida é bonita. Demora, mas mostra quem é de verdade. E eu comecei a acreditar nisso também. Paulo nunca falou do Marcos. Disse que o irmão se afastou de vez, que mudou de cidade, que não fala mais com ninguém. E olha, eu não guardo rancor, mas também não espero mais, porque a gente aprende que tem dor que não vale mais o preço de ser alimentada. Hoje, a casa está cheia de novo. Os netos correm no quintal. A Ana cuida das plantas da Lourdes, como se fossem dela. Paulo vem aos sábados e eu sento na varanda e agradeço, porque depois de tudo, eu tive o que muitos não têm: uma segunda chance com um filho e um recomeço, com paz. Mas ainda tinha um último passo, uma conversa que eu precisava ter. Antes de fechar esse ciclo de vez, chegou numa manhã morna, do tipo que não promete nada menos, nem sol forte, nem chuva grossa. A Júlia já estava na cozinha com a Ana, tentando fazer um bolo do jeito que a Lourdes fazia. E eu estava ali na varanda, afiando uma faca antiga, que já não cortava nada além da saudade. O carteiro passou, deixou um envelope simples, sem remetente conhecido, papel grosso, letra formal. Abri com calma e li. Era um convite, um encontro de antigos moradores da região, uma homenagem aos lavradores mais antigos que ajudaram a formar a comunidade. Meu nome estava lá, o da Lourdes também. Na mesma hora, fechei os olhos e respirei fundo. Não era sobre o evento, era sobre o que ele representava. Porque, depois de tudo, da expulsão, da perda, da solidão, do reencontro, do perdão, ali estava uma lembrança viva de que eu ainda existia, de que a minha história ainda era lembrada. Mostrei para Ana. Ela sorriu. Você vai? Acho que sim. Então eu vou junto. No dia marcado, botei minha melhor camisa. A que a Lourdes sempre dizia que me deixava com cara de gente importante. Passei um pouco de colônia, sapato limpo, coração leve. O salão estava cheio. Gente que eu não via fazia décadas. Uns mais velhos, outros mais novos. Muita gente já tinha ido, mas muitos lembravam. Vieram me abraçar. Contaram histórias que eu já nem lembrava mais. De quando emprestei trator, de quando ajudei a tapar buraco na estrada, de quando levei menino doente para o hospital na carroceria do caminhão. E aí, chamaram o meu nome. Subi no palquinho improvisado. Peguei o microfone com as mãos trêmulas e falei: eu não sei falar bonito, não, mas eu sei viver. E a minha vida foi feita de luta, de chão batido, de enxada, mas também de amor, de café coado na hora, de mulher companheira, de filhos e, graças a Deus, de netos. Eu caí feio, mas levantei, com ajuda, com fé, com paciência. E se eu tô aqui hoje, é porque a vida me ensinou uma coisa: nunca é tarde para recomeçar. As palmas vieram devagar, depois mais fortes. Não era por mim, era por tudo que aquela frase carregava. Depois do evento, voltei para casa de alma lavada. Sentei na varanda, a Ana do lado, Júlia brincando no quintal. E falei: agora sim, tá tudo no lugar. Porque tava não perfeito, mas no lugar certo dentro de mim. Hoje, eu olho para trás e vejo um homem que foi traído, sim, que caiu, sim, mas que não ficou no chão, que chorou sem vergonha, que teve coragem de perdoar e que aprendeu a amar outra vez. Mesmo depois de tudo. E é por isso, meu filho, que eu digo: nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar?